Com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém, irmãos? Amém. Se você estiver ligado no trono de Deus, você já tem visto Deus falar com você, né? O que a irmã falou aqui? Deus, ele nos pega de surpresa. O homem de Deus, ele tem que estar sempre preparado, tanto o homem de Deus quanto a mulher de Deus. Não tinha nada preparado, mas o Senhor me deu, antes de eu ir à igreja, essa noite, eu orei a Deus, clamei a Deus, expliquei, eu falei, Deus, que mensagem eu vou levar aos teus filhos? Eu não tenho nada, Senhor. Até pensei que eu ia trazer o estudo, né? Aí liguei o pastor, tentei procurar o pastor, vim aqui desesperado, falei, pastor, ali como estava lá não tinha resposta, cuidado. Mas Deus é tremendo, porque quando Deus ele tem uma promessa na vida do homem, ele cumpre as suas promessas. E eu fico meio sensibilizado, porque o Espírito de Deus ele toca, ele vem nos nossos corações, vem falando, porque Deus é fiel, ele não pode negar a si mesmo. E nessa noite, irmãos, eu vou trazer a mensagem de Deus que se encontra no livro de Jó. Foi a mensagem que Deus me deu, e o título que o Senhor traz aos nossos corações é Vencendo os Limites. Faz tempo que eu não prego a palavra de Deus. Desde a minha caminhada, 10 anos no Evangelho, o homem tem impedido a obra de Deus na minha vida. Tenho sido humilhado em várias igrejas. Eu tenho sido humilhado no meu emprego. Eu tenho sido humilhado na minha família. Desde quando eu nasci neste mundo, porque Deus já tinha um propósito comigo. E eu creio assim, irmãos, assim como é na vida de cada um de nós. Quando eu pregava, muitos irmãos não gostavam, tapava o ouvido, saía da igreja, porque não queria ouvir aquilo que Deus tem para dizer. Em Jó 34, versos 33, ele diz: porque o ouvido prova as palavras como o paladar a comida. Se você tiver com o teu ouvido espiritual voltado para Deus, você vai ouvir Deus falar contigo nessa noite, porque Ele quer falar contigo. Ele te trouxe nessa noite para falar contigo. Está me usando nessa noite como instrumento dele. Amém, irmãos? É livro de Jó, capítulo 2. Diz assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observastes o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele, para consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhes a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor, e feriu a Jó de tumores malignos desde a planta do pé ao alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um cabo para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Até aqui, irmãos. Curva a sua cabeça, vamos orar. Deus, soberano Deus, eterno Pai, nessa noite, Senhor, nós estamos aqui para te adorar, Senhor, para fazer a tua vontade, o teu querer. Aquilo, Senhor, que tem colocado no meu coração, segundo a tua palavra, que o Senhor venha falar, Senhor, em cada mão, Deus, e nós que estamos aqui, Pai, venha a tua graça, o teu poder, meu Pai, sobre cada vida, repreende todo o mal, Senhor, toda a injúria, toda a angústia que o inimigo tem lançado, Senhor, sobre as nossas vidas. Pois o Senhor é o nosso tutor, Senhor. É o Senhor quem nos conduz, é o Senhor quem nos guarda, é o Senhor quem vela por nós, Deus. Faça, Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer nessa noite, aquilo que te apraz, Senhor, em nossas vidas, em nome santo do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Todos conhecem bem essa passagem de Jó. É um livro bem antigo, né? Que traz um poema muito lindo da história de um homem, o qual
ele tem por testemunha o próprio Deus, o qual o acusador ele observou, rodeou a terra, e Deus falou para ele, quando assim os anjos, o qual a palavra diz, os filhos de Deus se apresentavam por 2 vezes ali diante de Deus. Então ele se apresentou junto, Satanás, junto com os anjos. E ele diz assim no 6: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Ele observava Jó. Assim Deus perguntou, e Deus deu testemunho de Jó, e falou assim: perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Será que nós estamos nessa integridade como Jó? Como está a nossa vida diante de Deus? Como que está a tua vida nessa noite? Atormentada? Você está perseguido? A tua esperança, a tua fé, ela está baixa ou ela está alta? Muitas das vezes a nossa fé ela oscila. Mas o Senhor lhe diz que maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Louvado seja Deus. Jó era um homem sincero diante de Deus, era um homem temente a Deus. Mas no capítulo 1 relata, a virtude e a riqueza dele. A primeira acusação do inimigo sobre a vida de Jó, ele diz assim no verso 5 do capítulo 1: decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó os seus filhos e os santificava, levantava-se de madrugada e oferecia o holocausto, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Quando ele oferecia o holocausto, ele zelava por Deus, temendo que os seus filhos o blasfemassem contra Deus. Mas você imagine só um homem que de repente, do nada, ele começa a perder tudo que ele tinha, toda a sua riqueza. O primeiro ponto, irmão, o qual o inimigo ele tem usado nos últimos tempos, no tempo que nós vivemos agora, o tempo de apostasia, onde o homem ele se aposta da palavra de Deus para tirar os seus proveitos, as suas vantagens, amontoando para si mesmo doutores, fazendo de si como Deus e deixando de lado Deus. Ou seja, você vai ouvir o que eu quero que você ouça, ou você mesmo diz a si mesmo: eu quero ouvir aquilo que eu quero. Mas Deus, como que Ele pode entrar na nossa vida e testemunhar de nós? Quando o homem ele está diante de Deus, está humilhado. Quantos não querem passar por humilhações, passar por perseguições, aflições? O homem, quando agora ele faz parte de um reino celestial, esse mundo já não vale mais nada para ele. O que podemos extrair dessa terra? Os homens que são mineradores, que buscam pedras preciosas, eles tiram aquelas pedras. Aquela pedra não tem valor aos olhos do homem próprio, mas ele sabe que quando aquela pedra será polida, ela vai ter um valor incalculável. Nós somos para Deus neste mundo como essa pedra. E quando o Senhor ele nos encontra, ou seja, Ele já tem observado, e Ele agora pega eu e você como essa pedra, começa a fazer o polimento, aí o brilho começa a surgir na nossa vida. Esse brilho é o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Não podemos extinguir o Espírito Santo de Deus na nossa vida, e muitos têm feito isso nesse tempo. Muitos têm feito as suas vontades próprias, os seus próprios desejos. Mas e o desejo de Deus na minha vida? Em pregar a palavra, em fazer a vontade dEle. Eu tenho orado, eu falei para Deus essas semanas atrás, eu falei: Deus, eu não quero pregar ainda, eu não estou preparado. São 10 anos, irmão, que eu venho pregando, mas eu não me sinto preparado ainda. Dá um temor quando chega na frente, as pessoas olhando, esperando, porque todos precisam de uma resposta, estão em busca de uma resposta, de algo para si. Muitas das vezes, ainda que temos Deus, sabemos que Ele é fiel na nossa vida, há algo que precisa, porque a nossa fé está oscilante.
Então quando a gente vem buscar a Deus, expor diante dele a nossa adoração, a nossa fé começa agora a subir. Por quê? Porque você vai ouvir a palavra de Deus e ela vai te preencher. Não é o que eu tenho ou o que eu quero, mas o que a palavra de Deus tem para dizer, porque é o próprio Deus que está falando conosco. Aleluia. Porque as suas promessas Ele vai cumprir. No livro de João diz que, e essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Então por que os crentes desse tempo buscam uma outra promessa? Uma promessa invertida nas bênçãos que tanto o espiritual em primeiro lugar deixamos de lado, para buscar em primeiro lugar as bênçãos materiais. Então nós vimos aqui que tem as bênçãos. Quando ele fala aqui no versos 9, ele diz assim: então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jodebalde teme a Deus? Acaso não cercaste e concebe a ele a sua casa, e tudo quanto tem, obras de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra? Estende, porém, a mão e toca em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. O homem, quando ele está pegado ao materialismo, e ele está na casa de Deus, e começa agora a ser abençoado por Deus, está muito bom. Ele não vai querer passar por provações. Irmãos, prova nós vamos ter constantemente. Aflições vai ser constante na nossa vida. Ela não vai ter recesso nessa vida, mas sim quando estivermos diante do Senhor na glória. Porque o Senhor Jesus, palavras do Senhor Jesus, Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Aleluias. E quantas aflições nós temos passado? Para mim trazer essa mensagem, o inimigo tentou se levantar no meu lar. Eu pensei comigo, porque ele lançou a seta: não vou levar a mensagem, eu nem vou para a igreja. Eu falei para a minha mulher: está repreendido, pois eu vou fazer a vontade de Deus, porque assim Deus me chamou para fazer. Se Deus quer, então seja feita a sua vontade, não a vontade do inimigo, nem a minha. Muitas das vezes, irmão, quando eu passei por perseguições dentro da igreja, pelos próprios irmãos, eu falava: Senhor, como eu posso pregar a tua palavra se o teu povo não quer ouvir? Eu não vou pregar para crente. E o Senhor falava no meu coração: é para eles que tu tem que pregar. Por que para eles tem que pregar? Porque o povo tem abandonado ao Senhor, tem buscado uma virtude que não é verdadeira. Mas quando nós buscamos uma virtude espiritual, pode ter certeza, irmãos, que é verdadeira, vai se cumprir na nossa vida. Temos que nos aproximar de Deus para que Ele venha se aproximar de nós. Aleluia. E já era um homem que ele não conhecia Deus, não via Deus, mas ele temia a Deus, respeitava a Deus, era íntegro. E olha só o que o Senhor diz a respeito dele no verso 12, diz assim: disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenda as mãos. E Satanás saiu da presença do Senhor. Aí começou a situação a acontecer, né? Aí assim: sucedeu um dia que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam, vinham na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó, lhe disse: os bois lavravam e as jumentas paciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram os servos e o fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. E assim por diante. Agora você imagine você tendo uma vida próspera, uma riqueza, materialmente você está vivendo bem, você tem os seus filhos, suas filhas, de repente começa os seus bens ser desfeito, alguém vem e rouba, alguém vem e destrói, aí seus filhos estão em festa, aí vem uma tempestade, sai desabando tudo, é morte para um lado e para o outro, e de repente chega a notícia para você de tudo que você vai perdendo. E olha, que sempre um escapou para dar a notícia. Agora, quando acontece na nossa vida alguma coisa pequena, irmão, a primeira coisa que nós lançamos é a blasfema contra Deus. Muitos fazem isso. Muitos murmuram diante de Deus. E Jó não pecou diante de Deus a respeito disso. No 19 do capítulo 1 diz assim: eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos quatro cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. Ou seja, sinal de tristeza
Ele rasgou o manto e rapou a cabeça, em sinal de tristeza. Até aí Jó não estava enfermo. O inimigo não lhe tocou no seu corpo, na sua carne, para trazer os tumores malignos sobre si. Mas ele recebeu essa notícia, que perdeu os seus bens e os seus filhos. Mas pelo contrário, ele poderia ter se desesperado. Não posso perder meus bois, não posso perder meus bens, principalmente agora os meus filhos. Mas ele sabia que todas as coisas que ele tinha era provida de Deus. Era Deus quem assim o dava. Aleluias. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor me deu, o Senhor tirou. Tudo foi Deus quem deu. Tudo é Deus quem faz. Hoje nós estamos no tempo da graça. Recebemos Jesus na nossa vida. Nós confessamos com lábios, fazemos justiça no coração. Sabemos que Ele é fiel para cumprir. Mas muitas vezes nos vêm essas tempestades, essas tribulações nas nossas vidas, para que a nossa fé venha a ser oscilante. Mas sabemos que Deus é fiel. Não podemos negar. Agora, quando o Senhor ele diz: estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face, disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenda as mãos. E Satanás saiu da presença do Senhor. Deus sabia que Jó não servia o Senhor por interesse. Ele não era um homem interessado somente porque Deus o abençoava, não. Porque ele amava a Deus, ainda que ele não o conhecesse. Era fiel a Deus. E não blasfemou contra o Senhor. Louvado seja Deus. Deus lançou uma confiança em Jó. Sendo Deus, ele tem confiança em Jó. E ainda assim ele deu testemunho de Jó. Homem íntegro, reto, não há outro. Mas o inimigo, ele queria armar alguma coisa para que Deus viesse fazer com que o mal viesse sobre a vida de Jó. Louvado seja Deus. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. E quantas faltas nós temos, irmãos? E qual é o nosso limite que nós vamos chegar para vencermos? Muitas das vezes a gente entra em circunstância que nós não temos saída, não encontramos solução. Mas quando dobramos o nosso joelho, você começa ali remoer o que você está passando, o sofrimento, a enfermidade, a intolerância, as perseguições, e você clama a Deus, você começa a clamar. Quando você agora começa a entrar na plenitude de Deus, através de Jesus Cristo, você começa a sentir o toque do Espírito Santo na tua vida. Você já não tem mais palavras para se expressar, porque aí agora Deus toma posse daquilo que você tem, porque agora você começa a reconhecer que Deus é o controlador da tua vida. Aí as coisas começam a acontecer na tua vida, as bênçãos começam a ser derramadas. Não entendemos? Tudo estava acontecendo, as acusações na corte celestial de Deus. A última que a gente vê encontra-se aqui. E diz assim, olha, no verso 6 do capítulo 2: e disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. É a última acusação. Ele achava ainda que Jó estava enganando, estava mentindo, alguma coisa tinha. Mas o Senhor ainda deu testemunho de Jó novamente. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasse contra ele para consumir sem causa. Observaste, ele apenas observava, mas ele não conhecia o coração de Jó. Mas Deus, que sonda mentes do coração, sabia bem que Jó tinha uma integridade espiritual para com Deus. Era um homem temente de coração e reto para com o Senhor. Quantas das vezes o inimigo usa pessoas para apontar: você não é crente, você é assim, você é desse jeito, você anda desse jeito. Eu estava conversando com um jovem hoje e falando a respeito da palavra de Deus. Eu perguntei para ele: você sabe por que Deus
mandou Jesus na terra? Ele, não sei, você sabe? Eu falei, sei. Ele me explica. E eu comecei a falar para ele o porquê da vinda de Cristo na terra. Os olhos dele brilharam de repente, e ele começou a ouvir. É meu aluno de cartaz, né? Então ele ficou ouvindo. Ele, poxa, é isso mesmo? Mas tem muitas pessoas que são hipócritas. Eu falei, sim. Agora, muitos dizem, por que eu vou para a igreja se eu confio em Deus? Eu sei que existe Deus. Falei para ele assim, mas você sabe que para você confiar em Deus e ter fé em Deus, você tem que ter Jesus na tua vida em primeiro lugar. E você tem que ouvir a palavra de Deus e não somente ouvinte, mas praticante. E para você dizer eu tenho fé em Deus, você precisa crer em Cristo. E ouvir a palavra de Deus, porque a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E para ser santo, não precisa ser de gesso, nem de barro ou de metal. Santo é separado, nós temos que ser separados agora deste mundo para Deus. Isso chama-se ser santo e ser santificado segundo a sua palavra. E entender as coisas de Deus segundo a palavra dele por intermédio do Espírito Santo. E isso, irmãos, muitas das vezes traz consequências na nossa vida. Porque tem alguém que ronda a nossa vida. Tem alguém que está sempre ao nosso derredor. Como o Senhor diz, bramindo como leão, buscando vida a quem tragar. Esse é o inimigo das nossas almas. Quantos sonhos nós temos? João 10:10 diz, o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Muitos querem ficar antes da vírgula. Pulando a vírgula, o Senhor diz, mas eu vim para dar vida e vida em abundância. Ele deu vida em abundância para mim, vida em abundância para você. Ele veio para desfazer os laços do diabo na nossa vida. E muitas das vezes não queremos entender ainda, irmãos. Porque precisamos buscar, confiar, crer, ter fé. Vencer os limites através da fé na pessoa bendita de Jesus Cristo. Saber que as tribulações elas vão ser constantes. Ela vai ser o fluido que vai mover a nossa fé. Quando eu pregava, alguém aceitava a Jesus, eu falava, irmão, agora você pega a tua mochila, leva contigo dentro dela as tribulações, as aflições. E os irmãos diziam, mas por que, irmão, está falando isso? Porque não é assim como você imagina. Se é que você imagina que aceitando a Cristo agora tudo vai ser mil maravilhas para você, vai ser na glória. É tão bom, por quê? Isso só é porque você vai vencer as tribulações, você vai vencer os limites, você vai vencer as barreiras, porque agora você tem alguém contigo, e alguém que vai ser teu amigo, que não vai te esquecer jamais, que está sempre prestes a te ouvir, que é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. Assim como é na minha vida e na tua vida. Eu já estou calejado de passar por humilhações, de passar por sofrimento, por causa de irmãos que muitas das vezes têm capacidade de dizer coisas que não condizem com a palavra de Deus, e muitas vezes lançam sobre a nossa face. Mas Deus é fiel para com os seus. Infelizmente, a palavra de Deus, eu não digo infelizmente, mas felizmente, até os ímpios, Deus ele levanta os ímpios para o dia do juízo, porque Deus é tão fiel, irmãos, e o amor dele é tão imenso, não podemos calcular nem medir. Porque Ele amou o mundo de tal maneira, não tem qualificação numérica para isto, que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por que vamos perecer, irmãos? Somos mais que vencedores, porque temos Jesus Cristo na nossa vida. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Jó sentado em cinza tomou um cargo para com ele rapace. Então sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. O inimigo usou a boca da própria mulher dele para amaldiçoar a Deus e morrer. Se ele amaldiçoasse a Deus, com certeza a morte era fatal na vida dele. Ele andou à risca com a blasfêmia, mas não blasfemou contra Deus. Ele manteve a sua retidão para com Deus, a sua integridade. Ele diz que o hálito dele traria nojo à sua esposa. A sua mulher achava aquilo horrível. Imagine uma pessoa com lepra. Naquele tempo, pela lei, era necessário a pessoa estar isolada.
Imagine quando ele diz que até os ossos sorriam, ou seja, nós encontramos no hebraísmo, o qual a palavra diz que os ossos estavam expostos, dava para ver os seus ossos com a lepra. 7 anos, aquele homem com aquela enfermidade na sua carne, cheirando mal, quem pode suportar? Muitas das vezes nós suportamos uma pessoa que está ludibriada, que está bêbada, que não tem noção. Muitas das vezes, aquele que precisava demonstrar o amor de Cristo na sua vida para com aquela alma, muitas das vezes o rejeita. E muitas das vezes somos nós mesmos, irmãos. Quando eu fazia missão no Morro do São Bento, tinha uma pessoa que bebia muito, e ali ela aceitou a Jesus, só que ela tinha um vício, e as pessoas o julgavam. E quando eu pregava sobre isso, muitos não gostavam. Não, você é assim, não pode ser assim, porque ele bebe. Não, irmão. Um dia eu era pecador, sou pecador, mas lavado pelo sangue de Cristo agora. Se ele tem ainda os seus erros, precisa de alguém para orientar. E se alguém precisa orientar ele, eu me proponho a orientá-lo. Certa vez cheguei no domingo para evangelizar, aquele homem estava bêbado. Todo mundo zoando dele, como dizem na palavra, né? Estava lá, estão zoando com ele, está sempre porque ele está bêbado. Onde está esse irmão? Ele não falava coisa com coisa. Ele sentou na escada, eu sentei com ele, abracei ele, me babotou, aquela coisa toda. Mas ali não sentia cheiro nem nada. Abracei ele e ele começou a chorar. Eu falei, pode chorar, irmão. Ele chorou, ele estava bêbado. Os outros irmãos saíram, ficaram olhando. Pô, só você mesmo. Não, o amor de Cristo é isso. Que ele falou ao samaritano. Os samaritanos não falavam com os judeus. Ali passaram de lá os levitas, os sacerdotes, mas não cuidou. E ali Jesus cuidou daquele homem. E ainda disse que passaria ali o que gastasse mais, ele ali restituiria aquele homem que cuidasse dele. Aquele homem chorou, orei por ele, ele pediu para Deus misericórdia, orei, ele caiu desmaiado. Os irmãos vieram, me ajudaram, levantaram ele. Quando ele levantou, ele nem cheiro de bebida tinha, ficou consciente. Por que será isso, irmãos? Nós encontramos a palavra álcool, que vem da palavra persa, sua origem quer dizer espírito. Um espírito decaído, que era anjo, se decaiu. Ele precisa de formas, ele precisa do homem, da mente do homem, do coração do homem. Aquele homem bebia, estava possesso. Tinha espírito na vida dele que atribulava, levava para o erro. Mas ele foi liberto. Não por mim, mas por Jesus Cristo. Mas por que Jesus libertou? Porque foi manifesto o amor dele. E esse amor tem que ser manifesto. E os frutos do Espírito de Deus, que não se buscam mais, muitas igrejas hoje já não estão buscando, é só bênção. Hoje, a teologia que precisávamos entender as coisas de Deus, para poder aplicar não somente aos corações, mas também no nosso próprio coração. Hoje a teologia da prosperidade, somente a busca da prosperidade. Eu lamento em dizer, e se de repente tivesse vídeo, se for para a internet, se alguém vê, como eu vejo esses rádios volantes, que anuncia que nunca se viu isso, que eu posso curar, fazer tal ação, e aonde está Jesus Cristo? Não se vê mais falar que Jesus cura, que Jesus faz. É o homem agindo, querendo ser Deus, nos últimos tempos. E nós vimos que aqui um homem sincero diante de Deus, foi incitado Deus ali pelo inimigo, para que Deus fizesse tal situação, para ele blasfemar, e ele não blasfemou. A segunda ação que a gente vê, e depois tudo acontece na terra, porque nada é por coincidência, irmão. Tudo vai acontecer na nossa vida proveniente de Deus. Não, porque a palavra de Deus diz que ele não vai induzir ninguém ao erro, e até mesmo vai pôr em tentação, porque quem põe é o inimigo. É o inimigo quem tenta. E a tentação, irmão, ela é um convite para o pecado. E o pecado, uma vez cometido, gera morte. E Jó poderia blasfemar. Ele poderia estar numa situação que agora, pela segunda acusação, o inimigo vai lá. E nós notamos aqui o seguinte, que ele diz assim: estende porém a mão e toca ali nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face.
Antes nós vimos que o Senhor disse assim, ó: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Tudo já estava no poder do inimigo, né? No inimigo da nossa alma, no arqui-inimigo de Deus. Então ele tinha todo o poder agora sobre os bens de Jó, o qual Deus tinha dado a Jó. Agora ele perde tudo. Agora nós vimos que o Senhor diz assim, olha: somente contra ele não estenda a mão. Ele está beleza até então. Na segunda acusação, o inimigo diz assim, Deus diz assim: estende porém a mão. O inimigo diz: estende porém a mão, toca-lhe nos ossos e na carne e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Agora ele vai tocar na carne de Jó, mas vai poupar o que é mais precioso: a vida, a alma, o espírito. É aquilo que Deus veio, através do seu Filho, nos enviou para nos dar a salvação eterna para todo aquele que nele crê, né? Então ali o inimigo vai e toca desde a planta dos pés até o alto da sua cabeça. Então ele tem que ser isolado agora. No livro de Levítico, capítulo 13, fala sobre essa ação do homem leproso, que era necessário ir até Arão, até os sacerdotes. Eles observavam, se o negócio fosse grave tinha que ser isolado. Muitas das vezes tinha que ter um sinete, e todo aquele que tinha um sinete era anunciado, sabia-se que tinha lepra. E toda vez muitos olham para nós como se nós fôssemos leprosos, porque amamos a um Deus verdadeiro, a um Cristo ressurreto. Quantas vezes levamos, né, fama de crentes, isso e aquilo. Outro dia eu estava fazendo uma faixa, aí tinha um homem conversando com meu pai, e aquele homem falando coisas horríveis dos crentes. Eu ia falar com ele, mas ali o Senhor me reteve. A minha lágrima desceu. Eu falei: Deus, não é fácil. E tem pessoas que acham tão fácil seguir a Ti, estar no Teu caminho, mas a humilhação é constante, irmão. Tudo isso para recebermos de Deus a Sua graça devida, né? E a graça imerecida, porque somos mais que vencedores, porque cremos e confiamos, né? Agora, nós vimos que esse limite nós podemos ultrapassar, podemos avançar e além, porque nós temos Jesus na nossa vida, que zela por nós. Se os amigos repreenderam, se os amigos acharam que ele tinha pecado, era tamanho pecado naquele tempo, né? O homem passasse por isso porque estava pecando, então Deus estava castigando. Deus ordenou para que eles fossem falar com Jó, falaram aquilo que Deus não mandou. Um certo jovem viril se irou até mesmo contra Jó. Ali, usado por Deus, foi falando e chegou ao conhecimento de Jó justamente o que ele precisava ouvir. Ele reconhece então, Deus começa a se manifestar na tribulação de Jó, no sofrimento de Jó. Quantas das vezes, irmãos, Deus se manifestou na minha vida no momento que eu achei que eu não tinha mais solução, abandonado, humilhado, até mesmo por aquela que estava do meu lado um dia, que me humilhou, né? Tudo isso para a glória de Deus. Não tinha ninguém, não podia contar com a minha mãe, não podia contar com meu pai. Eu chorava: Deus, eu não entendo nada, o que eu posso fazer agora? Abandonado, eu e meu filho, como que eu vou fazer, Senhor? Chorava. Deus falava comigo. O que parecia o fim, para Deus é o início. E Deus me tocou isso, e quando me tocou nessa mensagem, me veio além aquilo que eu tinha passado, as humilhações. Tinha meses, irmãos, que eu ficava com um pão e um copo d'água. Eu chegava na casa da minha mãe: filho, você já almoçou? Já, mãe. Eu não tinha comido nada. Pregando a palavra de Deus, arma apontada na cabeça, os traficantes vinham, tentavam, mas ali Deus quebrava a ação. Ele chorava, se ajoelhava, e muitas vezes eu estava do lado de um pastor que vivia de uma situação que não estava condizendo com a palavra de Deus, e quando ali aqueles homens drogados, armados, desciam, estava na escada com aquele pastor, ele não cumprimentava como pastor, mas vinha até mim, ajoelhava, segurava na minha mão, chorava e dizia: pastor, ora por mim. Eu não sou melhor, irmãos, do que ninguém.
nem melhor do que pastor algum, eu não sou nada se eu não tiver Jesus na minha vida. Mas aqueles homens, eles recebiam Cristo. Eles viam, porque era humilhação, era um momento que eu não tinha ninguém, aí que o Senhor falava na sua palavra: eu estou contigo. E não é fácil. E até aqui, irmão, se eu estou nessa noite trazendo essa mensagem, é porque até aqui o Senhor me sustentou. Até aqui o Senhor fez na minha vida. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Porque dentro da igreja que eu estava, alguém entrou para me matar. Homens vieram para me matar. Pessoas que entraram, mas ali o Senhor reteu a sua força. Não foi na minha vida. Teve um irmão que chegou, ele estava pregando sobre ir na igreja, no Morro do São Bento. Aí ele olhou para mim e falou: olha, Deus fechou a sepultura para você nessa noite. Na noite passada. Esse mesmo irmão, certa vez, me viu pregando. Esse mesmo irmão, ele quis abandonar a Deus. Eu falei: irmão, por que tu faz isso, irmão? Não quero mais pregar não, irmão. Eu falei: por que, irmão, você não vai pregar? Porque eu vi o irmão pregando. E eu vejo quando o irmão prega algo diferente. E eu tenho inveja do irmão. Eu falei: irmão, isso é coisa do inimigo. Aquele irmão, ele se afastou, ficou 3 meses afastado do evangelho. Me encontrou na rua, conversei com ele. Ele voltou para o evangelho. Hoje está novamente no evangelho. Para a glória de Deus. Porque ele viu meu testemunho, ele viu o que eu passei, a transgressão que eu passei, o que o inimigo fez na minha vida. Mas Deus falou que ia fazer tal coisa na minha vida que eu não ia entender. Hoje eu tenho entendido. Hoje eu tenho falado: Senhor, agora eu tenho aprendido, eu estou aprendendo a cada dia. Porque a cada dia da nossa vida é uma etapa. É uma etapa o qual nós vamos confiando, crendo, tendo fé e ultrapassando os limites que Deus põe na nossa vida para provar a nossa fé. Saber nós que existe um Deus que faz todas as coisas. Jeremias 23, 23 ele diz: acaso sou eu Deus de longe e também não Deus de perto? Ou somente Deus de perto e não de longe? Quem pode se esconder e Deus não pode ver? Ele estende os céus. E quando toda vez nós oscilamos, será que eu posso? Será que vai acontecer, Senhor? É necessário se aproximar de Deus confiando, crendo. Isso vai alegrar a Deus. Mas muitos põem o será, constrói a parede do será, vai colocando o tijolinho do será, vai impedindo, retendo a fé. E muitas vezes não recebemos porque pedimos mal. Mas nessa noite o Senhor, ele quer fazer o mover dele. E ele já está trabalhando na tua vida. Ele está trabalhando na tua causa. Porque ele é o Deus do impossível. Se você crer, se você emprestou o teu ouvido ao Espírito de Deus, você pode ter certeza que você vai trazer testemunho neste lugar, para a honra e glória do Senhor Jesus. Porque ele tem algo a fazer na tua vida. Aleluia. Como ele fez na vida de Jó. Parecia que tudo estava perdido. Já não tinha mais solução. Agora você imagina Jó durante 7 anos com lepra. Ele abominou o dia que ele nasceu. Ele dialogou com o Senhor. Ele começou a entender. E quando o Senhor enviou aqueles homens verdadeiramente agora, e diante do servo dele, Jó, para que ele ali orasse e abençoasse a vida daqueles homens que não falaram o que Deus falou. Na sua tribulação, na sua angústia, ele orou. E Deus mudou o cativeiro de Jó. Aleluia. Aí eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, será que Deus não pode mudar o teu cativeiro? Ele está mudando com certeza o teu cativeiro nessa noite. Aleluia. Ele vai fazer algo tão diferente na tua vida que você vai glorificar, você vai sorrir. Pode ser na tribulação, pode ser na tua angústia, na tua perseguição. Você vai sorrir, porque Ele é o Senhor da tua vida. Aleluia. E nós vimos no capítulo 42, quando Jó reconhece a sua pequenez. Aleluia. Louvado seja Deus. Santo é o nome do Senhor. Certa vez eu não entendia as coisas de Deus. Eu não entendia. Deus falava comigo, eu não sabia. Que palavra é essa? Por que vem assim? Eu não sabia nem qual livro tinha na Bíblia, eu não sabia folhear. E às vezes vinha na minha mente, livro tal, capítulo tal, versículo tal. Será que tem isso?
Aí eu ia na Bíblia lá, folheava, achava ali, Deus me dava entendimento, eu ia buscando, e ali muitas vezes a coisa ia acontecendo, eu não entendia. Deus, mas o que é isso? Eu não entendia as coisas de Deus ainda. Mas foi nas tribulações, foi no momento de prova mesmo, que Deus me colocou para que eu não temesse. Eu queria fazer, e eu vi Deus fazer o impossível. Você imagina estar ali minha esposa, não para humilhá-la, mas para a glória de Deus. Estava perdida no mundo, me abandonou com meu filho. Que mulher faz isso? Somente aquela que Deus tem algo na vida dela, que vai mostrar para ela como que é o mundo, e depois vai resgatar e mostrar que Ele é o Senhor, que Ele pode fazer tudo do impossível. Aleluia. Fez na minha vida, fez na vida dela. Porque quando eu chorava diante de Deus, aí o Espírito de Deus me punha a escrever na minha agenda, e me veio o que parecia o fim, para Deus é o início. Deus trouxe, Deus transformou. Aquilo que Deus falou, Deus cumpriu na minha vida. Orando, na madrugada, Deus me dava a visão de uma criança, e eu chorava, Senhor. E isso, teve 3 profetas que falou que Deus ia me dar um filho. Eu falei, mas já tenho um, e minha mulher me deixou, como que eu vou ter filho de novo? Casamento para o Senhor uma vez só, mas se for da tua vontade, eu casarei de novo, Senhor. Mas quando eu comecei a chorar uma noite, 3 horas da manhã, eu chorava para Deus e falava, Senhor, se realmente tu tem uma obra na vida da minha esposa, comigo ainda, se é da tua vontade, seja feito conforme tu queres. Mas se eu vou ter filho de novo, eu não quero um filho não, Deus. Não porque tu vai me dar um filho, eu não quero. Eu já tenho um filho que eu amo. Mas se for da tua vontade, e se eu tiver na tua presença mesmo, como tu queres, que tu venha me dar uma filha para a tua glória, Senhor, para que ela possa te louvar. 1 ano e 3 meses depois, Deus fez a obra. Deus transformou a vida da minha esposa. 7 meses depois, nasceu minha filha, que eu coloquei o nome de Vitória. Porque eu falei para Deus, se for uma menina, eu vou colocar de Vitória, porque o Senhor me dará a vitória. Louvado seja Deus. Porque quando eu comecei a orar pelos meus inimigos, Deus começou a virar meu cativeiro. Aleluia. Assim como Ele veio no cativeiro de Jó, né? Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento cobre conselho? Jó 42:3. Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havia dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Se você tem visto a igreja, tem adorado a Deus, muitas vezes a tua emoção palpitou o teu coração,